Boa noite aos amigos que estão assistindo o programa. Boa noite, Guerreiro Silvano, João, Eitan. Querem saber o que o Condomínio Seguro tem a ver com a indústria 4.0 da segurança? Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança em si e ainda reduzir custo. Quer saber mais? Vem com a Ganá, que sabemos fazer bem feito. Um abraço e um bom programa a todos. Boa noite, colegas do CT Segurança. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Condomínio Seguro, levando para vocês mais conhecimentos, abrindo cada vez mais o leque de opções e discutimos condomínios seguros. Hoje contamos com a participação do Eitan Magal, meu colega de painel. Como é que vai, Eitan? Tudo bem com você? Olá, boa noite. Estamos ótimos, cheios de energia aqui para explorar mais um assunto bacana. Bacana. Devo esclarecer para os nossos ouvintes e espectadores que o nosso colega Carlos Faria, por um motivo de atraso de voo, não pôde estar conosco aqui. Com certeza no próximo programa ele estará contribuindo e enriquecendo também conosco. Antes de começarmos a apresentação dos nossos convidados, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e espectadores para poder deixar o seu like no programa, para poder ajudar o algoritmo desse canal a ampliar a divulgação dos conhecimentos que a gente procura produzir aqui para todos. Muito importante a participação, façam as suas perguntas, ouçam. Lembramos também que quem por acaso não puder estar conosco o tempo todo, ou quem não pôde estar hoje, o programa fica gravado, é possível então acessar o link e pegar a íntegra desse programa. Hoje contamos com dois convidados especiais para tratar desse assunto interessante que nós incluímos na nossa pauta de discussão, que é a questão dos residenciais para o público da melhor idade, da terceira idade, para os idosos. Para o nosso futuro. Preparando o nosso futuro. Alguns breves, outros mais distantes. Então, hoje nós contamos com a presença de duas pessoas que são especialistas nessa área e aproveito, então, para poder apresentar e cumprimentar. Dove, muito obrigado pela aceitação do convite. Boa noite. Por favor, fale um pouquinho de você para os nossos espectadores. Maravilha. Muito boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Eitan. E Zé também. Eu agradeço o convite. É uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa noite para a gente fazer um bate-papo, né? Mais um bate-papo sobre um assunto bastante interessante, bastante importante. Para quem não me conhece, meu nome é Dov Smalets, como o Joanice falou, sou gerente de segurança patrimonial da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, mais conhecida como Hospital Albert Einstein, e a relação com o tema de hoje é óbvio, tem total sinergia, uma vez que nós somos um hospital, a nossa preocupação é com a longevidade das pessoas, com a vida das pessoas, e quanto mais tarde nós mudarmos de endereço, melhor para nós. E o residencial, ou residenciais, ou condomínios de longa permanência, como hoje são conhecidos os antigos lar de idosos, antigamente que se chamava dessa forma, nós também temos uma das nossas unidades, das quais eu sou responsável, o Largo da Meira, um residencial de idosos, não exclusivamente para a comunidade judaica, mas basicamente para a comunidade judaica. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo, todos que estão aqui nos ouvindo, que estão utilizando esse tempo de aprendizado e participando do nosso bate-papo, que acho que vai ser mais um bate-papo que qualquer outra coisa. Obrigado, Dov. José Carlos, boa noite. Obrigado pelo convite, estar presente conosco. Por favor, conte-nos a seu respeito. João, obrigado a todos pelo convite. Boa noite para todos. João, obrigado pelo especialista. Eu não sei se eu me considero efetivamente um especialista, mas meu nome é José Carlos, eu sou engenheiro e eu, na verdade, trabalhei mais de 20 anos no mercado de segurança eletrônica, né? E por acaso, realmente foi um acaso, eu comecei a trabalhar também com monitoramento, mas monitoramento de idosos, né? E foi uma grata surpresa e tem sido um aprendizado, já fazem mais de 10 anos, né, que a gente montou uma empresa e presta serviço para a população idosa, e tem sido um prazer em todos os sentidos, né? Como aprendizado, como experiência pessoal, até porque eu estou envelhecendo também, então você começa a se ver nessas situações, você começa a aprender. Então, tem sido um aprendizado constante. Eu fundei junto com o Eitan Coren, lá atrás, a Teleatlantic, uma empresa de monitoramento de alarme,
Depois, em 2014, nós vendemos essa empresa para um grupo espanhol que chama Securitas, que trabalha como Verisure do Brasil. E depois dessa venda, fiquei um tempo trabalhando com a Verisure. Eu trabalhei com a Telehelp, que é a empresa que eu abri em 2008, que presta serviços de teleassistência, entre outros serviços, para a população idosa. Então, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Percebemos, então, que o assunto hoje vai ter uma diversidade muito interessante, abrindo cada vez mais o leque de conhecimento para uma especialidade que, como falávamos aqui no início, muito bem colocado pelo Dove, a população está envelhecendo, e envelhecendo com saúde, tá? Exigindo que os serviços atendam a esse novo mercado, esse novo nicho, que tem as suas particularidades, limitações, características todas diferentes, locomoção, limitação de locomoção, talvez um pouco por essa situação que nós vamos orbitar hoje no nosso bate-papo. Para dar início, então, a isso, eu peço, então, ao meu colega Eitan, que, por favor, inicie com as perguntas para que os nossos convidados, então, possam nos brindar com seus conhecimentos e experiências. Obrigado, João. Pessoal, vamos pensar juntos. Ensina as pessoas de nossa audiência, que são ainda jovens, tá? O mundo do condomínio residencial, que chama, eu imagino que ele é segmentado também por algum tipo, são tipos de residenciais, tá? Como que funciona este mundo e como que o processo de segurança se integra dentro dele, em cada tipo de condomínio? Né? Boa. Fica à vontade. Por favor, Dov. Bom, vamos lá então. Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem um residencial, né? A gente tem uma casa de longa permanência para idosos, onde que lá tem as suas características. Existem várias situações que nós já passamos, alguns sustos, e a gente vive aprendendo o tempo todo. Uma coisa que é importante comentar é que existe uma situação que isso eu vim aprender com o meu falecido pai, que ele faleceu há 3 anos atrás, e ele era um cara que sempre procurava fazer as coisas. E depois que minha mãe faleceu, ele ainda viveu alguns anos, mas a gente via que ele, por exemplo, uma vez me ligaram da casa dele, fez a questão de morar sozinho, ligaram da casa dele, falando assim, Dov, eu acho bom você dar um pulo aqui, porque teu pai caiu na garagem. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele fala, não, ele pegou uma bicicleta para andar, 72 anos na época, para pegar uma bicicleta para andar. Eu falei, mas como? Então, o que ele me ensinou é que, em outras situações que aconteceram também, é que a velhice está na cabeça de cada um. Eu duvido, Eitan, José ou João, que vocês se enxergam com a idade que vocês estão. A gente se enxerga com a idade que nós éramos os caras lá atrás. É isso que a gente se enxerga. E os idosos, conforme vão envelhecendo, eles não se veem envelhecendo. Ou seja, a cabeça não acompanha o envelhecimento do corpo. E isto acaba gerando situações de risco que existem maneiras, e o José vai poder falar sobre isso daqui, de mitigar potenciais problemas futuros, né? Ou alguma situação que ele possa necessitar de algum auxílio, de alguma ajuda, para poder ser socorrido, poder ter um apoio imediato de alguém. Então, é importante a gente saber, nós vamos envelhecer, isso é um fato, a gente começa a envelhecer a partir do primeiro momento de vida nosso. Quando a gente começa a respirar, nós já começamos a perder saúde e a envelhecer. Envelhecer para melhor, sem dúvida. Vamos criando nossos conhecimentos. E se tem uma coisa, Eitan, que eu costumo dizer, é que vocês se lembram daquele filme Benjamin Button? Tinha um filme muito interessante que falava de uma doença que o protagonista... Oi? Não, perdão. Não, o protagonista, ele nascia idoso e morria criança. É com o Brad Pitt, né? Brad Pitt. Oi? Com Brad Pitt. O ator é o Brad Pitt. Isso exatamente. E a vida, se você parar para pensar, deveria ser assim, né? Você já nasce com todo o conhecimento e você vai aproveitando cada momento e ficando mais jovial, tendo mais juventude e podendo fazer mais as coisas. Só que não é bem assim que acontece, né? No dia a dia, a gente sabe que é o contrário. A gente
nasce criança e vai envelhecendo e vai criando essa experiência durante o tempo. Então, um residencial de idosos não é muito diferente. Não é assim, vamos lá. O residencial de idosos é um local diferente que exige uma atenção diferente de outros locais, mas ele não é diferente do que qualquer outro condomínio. Ou seja, ele também precisa ter a sua segurança, ele também precisa ser tratado com um olhar específico. Não tanto, não tão somente quanto a segurança por questões de intrusão de fora, né, do ambiente externo para dentro, mas segurança para que os próprios moradores idosos não causem lesões a si próprio, né? E que eles estejam no ambiente seguro, porque você tem três tipos de idosos. Você tem aqueles idosos, e o José com certeza também tem essa mesma percepção. Você tem um idoso que ele é totalmente independente. Você tem um idoso que ele é semidependente. E você tem aquele idoso que é totalmente dependente, né? Que já é uma categoria onde que doenças como a demência, doenças como esclerose ou Alzheimer já estão avançadas e que a pessoa necessita ter alguém ao lado dela. E mesmo neste caso, esta pessoa pode necessitar de algum auxílio imediato. Possa precisar de algum alerta, avisar de algum alerta que ela está precisando ali para socorrer alguém ou para ajudar. Dov, deixa eu entender, mas neste caso, você citou 3 tipos de idoso, tá certo? Eles são, mas os residenciais são diferentes, tá certo? Eu não coloco o mesmo tipo de idoso no mesmo lugar. Ou sim? Não, mas o que a gente faz no hospital, a gente põe eles no mesmo residencial, só que em andares diferentes, porque cada andar tem a sua criticidade. Você tem aquele idoso, por exemplo, e veja bem, Eitan, tem também a fase da negação, né? Você tem, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai também envelhecendo e ela começa a sentir que ela está esquecendo mais as coisas, não está reconhecendo mais as coisas, e ela vai ter que passar de um andar para outro fisicamente no nosso residencial, ou seja, ela vai para um andar de cuidados mais avançados, ela tem aquela fase da negação, não, comigo está tudo bem, não está acontecendo nada. Entendeu? A gente mantém tudo no mesmo ambiente, mas em andares diferentes. Ambiente que eu digo no mesmo residencial, mas em andares diferentes que necessitam de cuidados diferentes. Tem pessoas que saem todo dia para passear, para trabalhar e são livres para passear e vir. Tem pessoas que a gente não pode deixar sair porque não vão conseguir voltar. E já aconteceram. De pessoas que saíram e para encontrar foi um pouco complicado. Tem pessoas que como eu estava comentando anteriormente, já aconteceu da gente estar procurando um idoso por 3 horas, mas ele não saiu, olhamos em câmeras, olhamos em acessos, a gente tinha certeza que ele não saiu do hospital, então ele tinha que estar em algum local, e acabamos encontrando ele num dos toaletes, num dos banheiros, ele, coitado, adormeceu. Ele estava bem, ele era totalmente independente, é aquela fase que é mais proveitosa, vamos assim dizer, sai, passeia, e vou dizer outra coisa também. Namora. Tá? Eles namoram, eles têm uma vida independente, eles se conhecem ali e entre os idosos se namoram, são casais, brigam, se separam, voltam. É uma beleza, porque a gente começa a ver que nós vamos continuar da mesma forma lá na frente. Mais ranzinzas, mais rabugentos, mas vai continuar igual. Então, é um aprendizado, eles nos ensinam a cada momento. Então, acho que era isso que você tinha perguntado, João Luiz, espero ter respondido a tua pergunta. Bacana, sim. José, por favor, conta um pouquinho das suas passagens dentro dessa ótica da primeira pergunta. É muito interessante essa história do Dov, e eu tenho vivido um pouco disso também. Na verdade, a gente, quando começou a empresa há 14 anos atrás, quase, você montar uma empresa para velho era uma coisa estranha. As pessoas falavam, você vai trabalhar com velho? Porque quando você abre uma empresa... Todo mundo quer abrir uma empresa para jovem, para criança, para atleta, para grávida, mas ninguém quer montar uma coisa para velho, até porque a pessoa não foi velho, então ela não sabe o que é ser velho. Então, só que o mundo, a gente, para vocês terem uma ideia, a população mundial ela cresce a uma taxa de 1,2% ao ano. A população acima de 60 cresce a uma taxa de 2,6%. Então, a gente efetivamente está vivendo o fenômeno da inversão da pirâmide etária. Além disso, ou seja,
o Brasil, né? Eu sou de uma geração que a gente falava que o Brasil é um país jovem, mas para vocês terem uma ideia, a taxa de fecundidade no Brasil prevista para 2 filhos por mulher era para acontecer em 2040, 2050, no meio do século. Em 2006 já era 1,8, ou seja, a gente vem tendo muito menos filho que qualquer projeção da ONU, do PNAD, do IBGE. A gente já, em 2006 já era 1,8 a taxa de fecundidade por mulher. A expectativa de vida é 75 anos. Então, efetivamente, a pirâmide ela está começa a aparecer no mercado um novo protagonista nessa pirâmide, onde ele era pequenininho, era uma camada pequena da população, começa a surgir um protagonista que é o novo velho, né? E essa aparição desse novo personagem na sociedade, na população, começa a trazer uma série de demandas, de necessidades e de consequências, né? A minha bisavó, ela teve 13 filhos, né? Então, a estrutura da família, antigamente, era o pai, a mãe e um monte de filho, né? A estrutura da família hoje é o pai, a mãe, um filho, o avô e a avó. E quando você muda a estrutura da família, você muda o mercado, você muda a economia, você muda tudo. Então, a chegada do velho no mercado, ele traz uma série de discussões. Nós estamos discutindo aqui um assunto, são todos especialistas em segurança, mas o idoso ele começa a entrar, não só junto no assunto da segurança, ele começa a entrar em todas as esferas, porque cada vez mais essa pessoa vai aparecer, esse volume vai ser maior. No Brasil, 14,3% da população já é idosa, são 30 milhões de idosos. Nos Estados Unidos, são 56 milhões de idosos. Então, quer dizer, e aí surgem coisas do tipo, uma coisa interessante, aqui nos Estados Unidos, a imigração é vista como um problema, né? De certa forma. Uma socióloga aqui dos Estados Unidos começou a enxergar que talvez a imigração seja a salvação para quem vai tomar conta dos idosos americanos, porque não existe uma mão de obra barata aqui nos Estados Unidos. E a imigrante feminina talvez seja a salvação para tomar conta do idoso americano, os baby boomers e todo mundo que está envelhecendo. Então, esse novo protagonista ele está gerando uma série de coisas, uma série de novidades. Um caso que eu gosto de citar muito, não são todas as universidades aqui nos Estados Unidos que são ricas, né? Algumas universidades são muito grandes, têm um campus muito grande, mas eles não têm tanto dinheiro. Então, 2 universidades começaram a incorporar prédios de living seniors, né, para a população idosa, para vender unidades de prédios para idosos, adaptados para idosos, dentro do campus da universidade, e isso começou a ser um sucesso, está começando a ser vendido. E o idoso, quando ele compra uma unidade dentro de um living senior, dentro dessa universidade, ele tem direito a frequentar determinados cursos da universidade. E aí você começa a promover aquele encontro intergeracional que é importantíssimo. Por quê? Porque você começa a ensinar o jovem que o idoso não é um bicho tão feio assim. Você entendeu? Eu vou confessar para vocês, eu falo sem medo nenhum, porque eu acho que todo mundo passou por isso quando era mais jovem. Quantos currículos eu neguei porque eu achava que a pessoa de 40 anos era velha. Então eu olhava e falei, gente, esquece. Esse cara não quer mais nada com nada. Então, quer dizer, eu estou com 53 anos, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho que admitir... Parecia tão longe, né, Zé? Exato. Eu olhava e falava, 40 anos já está completamente... Então, quer dizer, é um preconceito, é o que o americano chama de ageísmo, né? É um preconceito com relação ao envelhecimento. E o velho de hoje não é igual ao velho de 30 anos atrás. Então, realmente, esse encontro intergeracional da população jovem com a população mais velha é importantíssimo para a gente eliminar esse preconceito. Quando eu tinha 30 anos de idade, velho, existe uma linha para mim, né? A linha ali dos 50, 60 anos, a pessoa que passava dessa linha para mim era velha, né? Só que a velhice ela é diferente da juventude. A idade ela é um bom marcador para quando você é jovem ou criança. Então, uma criança de 3 anos, você sabe exatamente o que ela está fazendo, uma de 7, uma de 10, uma de 15, é perfeito. O idoso, quando você faz 60, que o Estatuto do Idoso do Brasil diz que a partir de 60 você é velho, né? A idade não é um bom marcador.
Porque você tem um cara de 70 que está melhor que um cara de 40 e vice-versa. E o velho, não existe o velho. É o que o Dolby falou, você começa a envelhecer quando você nasce. Né? Então, a velhice ela é muito heterogênea. Né? O cara de 50 é uma coisa, de 60 é outra, de 70 é outra, de 80 é outra, de 90 é outra. E, fora isso, tem as peculiaridades pessoais, né? Tem pessoas completamente diferentes. Então, a chegada dessa nova porção dessa pirâmide etária na sociedade está nos obrigando a pensar, agora, para construir um condomínio que não seja um living sênior, um condomínio normal, um empreendimento imobiliário. Puxa, a gente sempre pensava no playground, no parquinho, sempre pensava nas crianças. Agora a gente vai ter que pensar no velho. Será que não tem que ter uma academia para velhos no condomínio? Uhum. Gente, esse é o nosso futuro. E graças a Deus, porque envelhecer se Deus quiser, nós seremos velhos envelhecidos. Tomara que a gente tenha a sorte de ficar velho e envelhecer. Então, o envelhecimento é uma conquista. E a gente tem que ver isso com bons olhos. Né? Então, tudo que o Evo está falando, a gente vive isso no dia a dia. Na nossa central de operação, a gente tem uma central de atendimento 24 horas. Né? A gente coloca um device, vários tipos de device. No início era só um botão, agora pode ser por voz, pode só cair, não precisa nem apertar nada, tem um sensor de queda. Essa pessoa mora sozinha ou passa por alguma emergência, ela aperta o botão, a gente recebe o sinal na central de atendimento. E a gente toma procedimentos específicos. Né? Então, a gente tem vivido, e tem falado, tem aprendido com os idosos todos os dias. E realmente é uma dádiva isso. É uma dádiva. Principalmente no Brasil, onde as pessoas não têm o hábito de se preparar para a velhice. Uhum. Né? Então, e na velhice não é tudo que melhora. Então, a pessoa não se prepara financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, profissionalmente. Então, quando ela chega e envelhece, a vida dela vira um caos. Né? Então, quanto antes a gente puder enxergar isso, quanto antes a gente puder se ver nos velhos e terminar com esse preconceito, vai ser muito melhor para todo mundo. Né? José Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas só lembrando um pouquinho nessa passagem que eu dou, e vocês colocaram a respeito da população envelhecendo cada vez mais, nós estamos vendo isso aí, algumas manifestações muito ilustrativas nisso aqui. Uma assistência médica específica está crescendo exponencialmente, atendendo só a partir dos 59. Né? Um programa chamado Senhor Estagiário, que ele chama os experientes, né, para estagiar ou para trocar essa experiência. Eu vejo também que nós estamos, como uma população nova no Brasil, estamos começando a enxergar a razão, a sabedoria dos povos mais antigos, Ásia e Oriente Médio, que eles valorizam muito o seu idoso. O idoso é colocado numa situação de respeito, é idolatrado, é respeitado, porque tem toda a sabedoria da vida. A tradição, o conhecimento, já viu os filmes que nós vamos passar na vida, né? Que quando jovem a gente costuma não dar ouvido aos pais, é bem interessante. Mas a minha pergunta, José Carlos, é o seguinte, como é, eu vou fazer uma pergunta de uma maneira simplista, claro. Como é a integração do idoso, que às vezes tem algumas reservas, eu às vezes tenho um problema no celular, eu ligo para o meu filho, em 3 segundos ele sabe a resposta e eu não sei traduzir o que ele me falou nos 3 segundos. Então ele já sai, tem mais intimidade. Como é a integração do idoso com a tecnologia? Como é que vocês fazem esse uso, explicar o uso dessa situação? É muito interessante, até só para concluir, já respondendo um pouco da sua pergunta, nessas universidades eles fizeram algumas entrevistas para ver como é que estava sendo o impacto desse encontro intergeracional. É óbvio que ele foi 99% bem aceito pela maioria da população. Os idosos falando, puxa, para mim parece que eu estou revivendo a minha juventude, né, na faculdade, imagina aquele clima de campus, você poder reviver isso, né? Aprender é uma delícia. Alguns poucos alunos reclamaram um pouco, falando, puxa, olha, a pessoa está lá na classe de aula com um time completamente diferente do nosso, a gente faz perguntas sem parar, etc. Então, quer dizer, eles estão aprendendo a conviver junto. Agora, veja, a tecnologia, a cada dia que passa, nós seremos idosos mais tecnológicos, né? Bem mais do que os idosos de hoje, porque, na verdade, a gente já entrou, pelo menos, na era da internet. Então, a cada dia que passa,
os novos idosos, vamos dizer, novos, 2,5 a cada ano. Vai andando. É uma turma que já vai crescendo. Por que é importante o idoso? O idoso hoje ele acessa a tecnologia mais do que a gente imagina. Então, os estudos mostram que eles estão usando redes sociais, eles estão usando tecnologia. E a tecnologia ela é muito importante para combater o que o mundo dos experts do envelhecimento aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, eles falam, o primeiro grande problema do envelhecimento hoje no mundo é a solidão. Tá? Tanto que a Theresa May ela criou na Inglaterra o primeiro Ministério da Solidão, tá? Porque existem 9 milhões de pessoas que se consideram idosas na Inglaterra. E é o seguinte, o idoso carente, não tem o que fazer, solitário, ele vai para o posto de atendimento, ele é custo para o município, é custo do Estado. Então, ela criou o primeiro ministério, o poder de todos os outros ministérios, só para cuidar da solidão. Tá? Isso, provavelmente na Alemanha também, a América vai criar também. Então, já de novo, é consequência um pouco do envelhecimento no mundo, essa pessoa começa a ter mais relevância. Então, só que, para combater o grande primeiro problema do envelhecimento é a solidão. Depois a gente pode falar um pouquinho. Depois, o segundo é a segurança dentro de casa. Porque se você fizer uma pesquisa em qualquer país do mundo, o idoso ele quer envelhecer em casa. Ele quer envelhecer em casa. Não quer dizer que ele pode envelhecer em casa, o Dove sabe disso. Né? Tem momentos que essa pessoa não tem mais condição de ficar em casa. Mas, se você perguntar o que ele vai resistir até o último minuto para ficar em casa. Que o americano chama de age in place. Ele quer envelhecer dentro da casa dele porque está acostumado. Então, o primeiro problema é a solidão, o segundo é a segurança dentro de casa. Para a solidão, para abrandar, para melhorar um pouco a solidão, se ele tiver acesso à tecnologia, às redes sociais, você reintegra o idoso à sociedade. Então, hoje você vê empresas como a Maturi Jobs, por exemplo, nós estamos fazendo cursos, né, de tecnologia para integrar essa turma ao WhatsApp, ao computador, ao Facebook. A idade média do Facebook vem envelhecendo a cada ano. Virou uma rede de velhos. Parece mentira, mas começou com uma rede muito jovem, só que as redes dos jovens hoje viram Snapchat, TikTok, não sei o quê, e o Facebook vem envelhecendo. Mas isso é importantíssimo. Minha mãe, por exemplo, antes de falecer, faleceu uns quase 5 anos atrás, ela, quando ela começou a acessar o Facebook, quase a forceps, né, porque ela não queria, tive que enfiar a goela abaixo. Mas quando ela começou a criar uma conta para ela no Facebook, ela começou a ver as tias, as primas, de monte alto. Quer dizer, então criou-se um novo mundo de acesso, de contato. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, é importante, eu não tenho os números exatos, mas quando eu chequei os números das últimas pesquisas, hoje os idosos eles acessam a tecnologia muito mais do que a gente imaginava, né? Até porque quando a gente vai fazer qualquer campanha, a gente não sabe se a gente faz 2 tipos de campanha. Uma campanha é para o próprio usuário do sistema, que nos procura em 50% dos casos, e a outra campanha é para os filhos, que são os outros 50% que procuram o sistema para colocar para os pais, né? E para cada um deles eu tenho que fazer um tipo de campanha, uma abordagem diferente em canais diferentes, porque o filho ele já está pegando a campanha no celular, ele já está aqui no smartphone. Né? O mais velho ele já está mais no computador, ele já está em casa. Então, e aí vai também com relação ao mercado de trabalho, porque ele precisa acessar a tecnologia. Se essa pessoa está vivendo mais tempo, ela pode trabalhar mais. Mas a gente tem um problema no Brasil, o índice de analfabetismo funcional entre as pessoas acima de 50 anos é mais de 50%, é um negócio chocante. Então, você precisa fazer realmente uma reciclagem muito grande em cima da população para elas poderem voltar ao mercado de trabalho, ou poderem estender o período do mercado de trabalho. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, João, mas respondeu. Se a gente, como consultor, esse nosso público é do ramo de segurança, quais são os dispositivos, os processos que eu preciso considerar quando eu faço um projeto de segurança num condomínio residencial com este perfil, seja no apartamento, seja no condomínio? Quais são as coisas must que eu tenho que considerar? Dove, eu acho que aí é a tua área. Vamos lá. Então, Eitan, existem algumas situações.
Uma delas não diz tanto respeito a nós como gestores de segurança, seja ela pessoal ou patrimonial, mas é da segurança do próprio idoso no dia a dia. É a segurança do paciente, a segurança é mais o safety do que o security. Esse é o número 1. Ou seja, a gente precisaria ter pessoas da área de fisioterapia ou da área de geriatria, geriatras, que conseguem dar a gente, para nós, uma visão de, por exemplo, criar dentro de casa um ambiente seguro para ele, para essa faixa etária nova, né? Ou esse mercado. Eles precisam ter barras de acesso que ajudam eles a se levantar da cama, barras de acesso para tomar banho, cadeiras, eventualmente, para poder se sentar a tomar banho. As portas, em alguns casos, têm que ser mais largas para cadeiras passarem, para cadeiras de roda poderem passar de forma segura. E eu estou falando isso ainda só do ambiente deles dentro de um quarto, dentro de uma casa. O João bem falou, eles querem ficar na casa dele. Quando eles passam para um residencial, para um local de longa permanência, de idosos, eles estão indo querendo encontrar uma casa. Às vezes eles levam tudo que eles têm de uma casa para um quarto conosco, né? Então está tudo dentro daquele quarto. É um quarto adaptado para ele, mas a vida dele é aquilo, né? A vida dele está lá. E aí vem também, continuando para responder a sua pergunta, que você perguntou quais são os implementos de segurança que nós temos que ter. Então, eu diria que é o seguinte, Eitan, num local de concentração de idosos, você tem que ter, em primeiro lugar, uma portaria bem controlada. Porque existem, como eu disse, pessoas, idosos, que eles são independentes, então esse sim tem autorização de ir e vir a hora que for. Você tem os semidependentes, que eles podem acreditar que eles têm condições de sair, mas não é recomendável que eles saiam sozinhos, então eles só podem sair com algum acompanhante. E vocês têm aqueles totalmente dependentes, que esses não têm com que se preocupar muito, porque eles vão estar, lamentavelmente, debilitados a tal ponto de ser totalmente independente e não conseguir mais ter gestão sobre si próprio. Esses são os mais tranquilos, porque só vão depender de um auxílio de um cuidador, um auxílio mais assistencial. Agora, para os demais, sim, você precisa ter um ambiente seguro, de novo, não tanto como safety, mas como security, uma mistura dos dois. E aí você tem que ter uma portaria controlada, você tem que ter elevadores em manutenção constante para que não haja desnível de piso e que você tenha certeza de que ele está lá. Para você ter uma ideia, no residencial, a gente coloca a cada andar um tema, para ajudar o idoso se ele está no andar dele ou não. Tem tema de avião, de aviação, então é aviãozinho em todo o quarto. Ou nos corredores. Opa, aqui não é aviãozinho, não estou no meu andar. Então isso facilita também para ele. Você tem que ter ali, conforme ele vai ficando mais crítico, você tem que ter uma atenção também para a área de prevenção e combate a incêndio, né? Então, tudo isto nos obriga a fazer uma avaliação constante da própria saúde do idoso, a saúde física e mental dele, entender como é que é a situação que ele está. E, como o próprio João disse, vocês estão comentando aí o Eitan, o Zé. Gente, nós também queremos chegar lá, né? E nós vamos chegar lá. Uns mais lá... Eu tenho mais passado que futuro. Eu tenho mais passado que futuro, não sei vocês, mas eu já passei. Fale por si próprio, cara. Fale por si próprio. Entendeu? A gente quer realmente imaginar, porque, tá vendo, você se enxerga, a gente se enxerga, né, podendo ser capaz sei lá, de quem sempre pulou de paraquedas, vai querer continuar saltando de paraquedas. E, de repente, ele fala, puxa vida, esse último salto aqui, minhas costas já pegaram, eu preciso tomar mais cuidado com o que eu faço. Eu não tenho mais idade para isso, né? Então, a gente acaba se sabotando, a gente acaba se acomodando. Mas, de novo, se a gente se preparar para uma idade melhor, isso vai ser mais fácil. E voltando para a nossa área de segurança, como é que a gente trabalha um pouco mais o security nisso daqui, eu acho que, com certeza, a Telehelp tem produtos que vão ajudar a isso. Porque você, de novo, o idoso está suscetível numa idade que ele está suscetível a quedas.
e às vezes eu conheço pessoas, graças a Deus isso não acontece no residencial, porque, de novo, aonde a instituição que eu tomo conta ali com relação à parte de segurança, ela está preparada com um time de assistência muito grande ali, focado em cima do idoso, né? Mas aquele idoso que é independente, que mora ainda na sua casa, este sim, eu conheço histórias de pessoas que caíram e ficaram ali horas e horas sem conseguir chegar próximo do celular e sem ninguém saber o que aconteceu com ele. Então, eu tenho certeza que produtos da Telehelp, como a Telehelp, são produtos que vieram para criar um ambiente mais seguro e, de novo, favorecer essa longevidade, porque imagina o estresse da pessoa ali caída, tentando avisar alguém, tentando falar com alguém, o celular caiu a 30 centímetros de distância, ela não está conseguindo esticar a mão. Gente, José, é frustrante para a pessoa. José, você tem uma rotina de fazer contato com seu cliente diariamente para ver se... Eita, você sabe que tem um fato curioso. Quando a Telehelp foi criada, porque minha mãe caiu em casa, minha mãe era uma procuradora aposentada, caiu, e aí no final ela conseguiu levantar, não teve nenhum problema, mas ela ficou com medo. Ela falou, putz, ela não tinha caído assim. Então ela falou, puxa, quase que eu não consigo levantar, isso eu não consigo, vocês estão viajando. Então, bom, isso gerou aí uma comoção na família. E aí eu trabalhava com alarme monitorado. Falei, será que eu colocava campainha, botão de emergência? Não sei. Quando eu vim aqui para fora, eu vim pesquisar esse mercado, eu fiquei maluco, porque eu falei, puxa, já tinha empresas consolidadas aqui, já era um mercado hiper reconhecido, não só aqui como na Europa. Eu falei, como é que esse negócio não tem no Brasil? Então, começamos esse negócio no Brasil, mas o que me impulsionou a fazer o negócio é criar uma solução para esse momento de emergência. Ou seja, o negócio tinha um cunho de atendimento emergencial. E foi isso que a gente fez, né? Tem diversas tecnologias já hoje. Hoje o mercado está... A tecnologia desse mercado está em plena mutação. Esse é um dos objetivos de eu estar aqui nos Estados Unidos, para ficar up-to-date, porque tem muita coisa acontecendo. E, na verdade, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo o que é esse serviço. Então, a gente, para você ter uma ideia, a gente tem quase 13 mil clientes espalhados em 300 cidades do Brasil, 20 estados. Tá? É uma carteira pequena ainda, mas assim, a gente errou tanto, a gente ainda está aprendendo, apesar de ser monitoramento, aquilo que a gente conhece bem e já sabe fazer, trabalhar com o velho é um negócio, é outro mundo. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou acessar? Como é que é o tipo de equipamento? Foi um aprendizado, como não tinham referências do Brasil, nós somos a primeira empresa, nós continuamos aprendendo até hoje, né? Mas eu estou falando, errando em vários aspectos de marketing, de comercial, principalmente. A parte da operação, como tecnologicamente é parecido com o alarme monitorado, essa parte já tinha um certo know-how. Mas a parte comercial realmente é muito difícil. Um outro detalhe que é o seguinte, o alarme, o lifetime do cliente, ele é muito mais longo. A vida útil média de um cliente de alarme é muito mais longo do que de um velho, né? Então, esse velho ele tem um problema que é o seguinte, ele morre. Então, o tempo de permanência dele na empresa, né, a morte, a mudança para uma casa de repouso para a casa da filha e a contratação de um cuidador ou de um acompanhante é 70% do meu churn. Eu preferia que 70% do meu churn fosse insatisfação, porque daí eu posso atuar. Eu posso resolver. Agora, eu não posso resolver a morte. Eu não posso resolver um cara que vai internado no hospital. Então, é um negócio que, se você não tem os gastos, não tem os custos muito bem controlados, principalmente no custo de aquisição, o negócio não viabiliza. O negócio não viabiliza. Não é um negócio tão simples e tão fácil. Mas, quando a gente começou a empresa com esse objetivo de atender essa demanda de emergência, o que a gente viu, na verdade, é que o serviço tem um cunho assistencial muito grande, né? A gente, para você ter uma ideia, com esses 13 mil clientes, a gente recebe em torno de 5 mil sinais de emergência por mês, sendo que só 10% são verdadeiros. Só que, diferente do alarme monitorado, não existe alarme falso nesse negócio. Ou o cara apertou o botão, ele não apertou, não é sensor infravermelho. Ele realmente aperta. Mas por que são esses 90% de alarmes falsos? Carência, solidão, quer falar com alguém, o filho não foi visitar, ele está carente, que é o problema da solidão. Então,
a gente começou a criar alguns serviços que nos pesam muito desde o começo da empresa. Nós fazemos, por exemplo, uma ligação para todos os clientes por semana. Então, eu faço 13 mil ligações por semana. E se eu não fizer isso, esquece, porque o cliente não cai todo dia. Então, ele vai falar, pô, por que eu preciso desse negócio? Agora, se você deixa de ligar para ele na quarta-feira, às 7 horas da noite, ele vai pegar o telefone e vai te ligar. Não adianta colocar um robô, não adianta colocar um robô, tá certo? Não, você tem que ligar e... O nome... Tem gente que deixa de sair de casa por causa da ligação da empresa. Muita gente. É o único momento que a pessoa fala no dia. Que judiação. Está esperando a pessoa. Gente, isso assim, é a maioria. Eu diria aqui para vocês que a maioria é muita gente. É chocante. Então, e aí quando a gente começou a empresa, ali, dona Maria, como é que a senhora está? Começamos a contar a história. Eu falei, gente, o TMA, o tempo médio de atendimento, era gigante. A gente não tinha experiência em conversar com o idoso. Eu falei, nós vamos quebrar a empresa antes da empresa começar, porque o tempo que a gente ficava no telefone com cada cliente, nós tivemos que contratar assistente social, gerontólogo, psicóloga, para treinar, para criar uma mão de obra que não existia no Brasil, que é como falar com o idoso no telefone sem ficar uma hora com ele. Porque você liga para uma pessoa abandonada entre aspas, mas uma pessoa que se sente sozinha, e você liga e fala, olha, como é que a senhora está? Então, a gente aprendeu a lidar com isso. A gente liga, a gente conduz a conversa de forma muito educada, muito legal. A gente tem uma régua de relacionamento com o cliente durante o ano todo, então a gente tem ligações, se é uma época do ano específica, a gente tem um tema específico, e a gente vem reinvestindo na empresa para que esse TMA, esse tempo de atendimento, não seja tão curto. Porque esse vínculo que a gente acaba criando com o cliente é o agente mais fidelizador que a gente tem. E é caríssimo. Porque se eu não fizesse essa ligação, eu precisaria de 1/3 das pessoas que eu tenho na central. Então, existe todo um trabalho de tecnologia e que hoje eu diria para vocês que nós estamos muito bem, né, inclusive comparado a empresas americanas, né, de bons produtos. Agora nós vamos lançar outros novos produtos. Mas, além disso, a gente também quer ser um agente que vá interferir nessa história da solidão e da pessoa morar sozinha. Então, a gente tem outros serviços, como esse que eu estou falando da ligação, para que a gente possa interagir com o cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época que teve uma peça de teatro que chamava A Última Sessão. Era uma peça com atores antigos famosos. E a gente viu que era uma peça que tinha um impacto muito grande para a população idosa. O pessoal gostou, começou a gostar, passou no Frei Caneca, no Teatro Frei Caneca. E a gente resolveu fechar uma sessão e convidar os clientes, alguns clientes. Né? E quando a gente começou a ligar, a gente colocou isso para os clientes começaram a ligar para a empresa e falaram, se eu não for nessa peça, eu vou cancelar o contrato com vocês. E a gente tinha que mandar 2 ingressos para cada um, porque o idoso, muitas vezes, ele não tem condições de ir sozinho. Ele tem que levar a vizinha, o filho tem que levar, alguém tem que levar, então eram 2 ingressos. Nós fechamos uma sessão. Bom, o sucesso foi tão grande, a gente teve que fechar outra sessão. Então, quer dizer, eles estão querendo atividade, eles estão querendo atenção, eles estão querendo entretenimento. Essa é a oportunidade do envelhecimento para todas as áreas, não só a área de teleassistência. O idoso ele não se sente representado pela sociedade, todas as pesquisas já dizem isso, ele se sente invisível, ele não se sente... ele não sente que nenhuma marca está muito preocupado com ele. Não tem o mercado, de uma maneira geral, como eu já disse no começo do papo, ele não visa o idoso. Obviamente, de 10 anos para cá, isso mudou bastante. Já tem muita empresa trabalhando, pensando nisso. Mas, então, a gente tem uma série de tecnologias, eu vou contar para vocês, mas não é só a tecnologia. A gente tem que, talvez, usar a tecnologia também, mas para tentar entrar nessa parte assistencial, não só na parte emergencial. Você vira telemental, não telehelp. Telemental. Exato. Não, eu vou te contar uma coisa. Olha, a gente já está quase chegando ao ponto de colocar uma terapeuta por turno na central, porque muitas vezes nessa ligação, a gente liga para ela, como é que a senhora está? Ela começa a chorar. E a minha operadora não tem condições e capacitação para lidar com uma pessoa numa situação dessa. Então, daqui a pouco,
nós vamos ter, sim, em cada um dos turnos, um terapeuta. Porque tem cliente que ele entra numa crise e eu estou lá para atender alarme, que ele fala com o cliente, mas eu não sou um terapeuta. Então, a gente... É mesmo para atender. Exatamente. Então, agora, as tecnologias para esse mercado são fantásticas, né? Tem só um fato curioso, só para não se alongar muito. Aqui nos Estados Unidos, a teleassistência ela foi criada na Inglaterra, na verdade, né? E depois isso veio para os Estados Unidos. A primeira empresa aqui nos Estados Unidos que começou a prestar esse serviço chama Alert One. Ela existe até hoje. Mas ela criou uma propaganda que virou uma propaganda emblemática desse serviço. Acabou sendo a representação desse serviço, que era aquela velhinha caída no chão da cozinha, falando: socorro, eu não consigo levantar. E essa propaganda ficou famosa aqui nos Estados Unidos. Help, I can't get up, I can't get up. Que é uma velhinha, assim, caída, assim, trágica a propaganda, coisa de americano, né? O americano gosta de mostrar tragédia. Então, a velhinha caída, socorro, eu não quero levantar. Isso, toda a luta dos CEOs das empresas de teleassistência aqui hoje nos Estados Unidos é para combater essa imagem. Porque esse não é o meu cliente. O meu cliente, que ele está numa condição dessa, ele já está com um cuidador. O meu cliente é o cara que ele está autônomo, independente, ele quer estender o período de autonomia e independência dele. Ele não quer ir para uma casa de repouso, ele não quer contratar um cuidador. Então, eu preciso pegar esse cliente mais jovem, não depois que ele caiu, né? Então, hoje, toda a luta das empresas aqui nos Estados Unidos, eles mudaram completamente a comunicação. Algumas ainda fazem esse tipo de campanha trágica, apelativa, aquela sangrando no chão. Outras já começaram a colocar o idoso sozinho, moderno, mais jovem, fazendo esporte, etc. Mas é uma linha tênue, muito perigosa, porque você também não pode estereotipar colocando o cara voando de paraquedas e também não pode colocar ele no chão sangrando. Então, você tem que saber aonde é que cai essa linha. Então, o primeiro grande desafio é a comunicação, para a pessoa se identificar com o serviço. O segundo, não adianta ter uma comunicação linda e chegar na casa do cliente com um device que parece um negócio médico, sendo que nós estamos na era do Apple Watch. Então, também existe esse desafio de entregar alguma coisa que ele não tenha vergonha de usar. Porque se for uma coisa como são os equipamentos, a grande maioria dos equipamentos hoje, vai virar aparelho auditivo de surdez. O cara ele entra num processo de isolamento social dentro da casa dele, ele já não consegue escutar nenhum papo, ele não consegue participar de conversa, mas ele não vai colocar o aparelho auditivo porque é um símbolo de que ele está velho. Olha que ele é bem mais discreto que o óculos. A filha, quando tinha 4 anos, teve que usar óculos por um tempo. Ela não tinha vergonha de usar, porque todo mundo usa óculos. Agora, você pede para alguém colocar um aparelho de surdez, o cara vai lutar com todas as forças dele até o último segundo. Então, eu tenho que ter um device que ele não tenha vergonha de sair na rua. Então, gente, é um desafio muito interessante e muito difícil. E a gente vem aprendendo, errando, acertando há muitos anos. Perfeito. O Einstein tem telemedicina. Você acha que se integra no processo? Sim. Telemedicina hoje se integra em vários processos, então, em todos os aspectos. Inclusive, pode, num determinado momento, vir auxiliar na própria solidão, vamos assim dizer, né? Que a telemedicina hoje ela teve um boom em função da pandemia. Inclusive, o CRM e o Ministério da Saúde foram obrigados a reconhecer de uma forma urgente a telemedicina em função da pandemia. Né? Eu, inclusive, te digo o seguinte, Eitan, tomando um pouco do gancho do que o José falou, sobre a parte de solidão, e também respondendo duas perguntas que foram colocadas aqui, uma do André Paulo, se há indicador de ameaça com idosos com origem parentes ou pessoas que desejam furtar. Na verdade, o que acaba acontecendo, seguindo o gancho do José, é que, em função da solidão, muitos idosos acabam criando um vínculo com a manicure, acabam criando um vínculo com pessoas que não são mais famílias deles, né? Os familiares não vêm, o jovem não está indo lá visitá-lo, o jovem deixa ele lá, alguns se sentem como largados. Então, aquele cabeleireiro, aquela manicure,
o fisioterapeuta, eles acabam suprindo essa necessidade, a ausência do familiar, e eles acabam fazendo o que o atendente do José faz, né? Aquela sessão de terapia que é só escutar ou conversar. E a gente acaba tendo pessoas com uma índole distorcida, né? Que acaba aproveitando isso, e às vezes até nem tem essa índole distorcida, mas o senhor de idade ali, a pessoa de idade, acaba criando um vínculo falando: esta é a minha filha que eu queria ter, eu vou deixar tudo para ela. Sim. Começa a dar gratificações, e pessoas que vêm visitar os netos, às vezes vêm visitar somente para pegar o dinheiro que sabe que vai estar lá disponível, que ele vai receber no final da visita. Então, a parte de segurança tem que sim fazer uma triagem, ser assertivo. Quem é que está subindo ali para o idoso? Garantir a segurança dele lá, né? Então, existe uma série de situações de pessoas que os deixam mais vulneráveis emocionalmente, que acabam facilitando também delitos. Que a gente, como gestores de seguranças profissionais da segurança, nós temos que atuar para mitigar isso também. Aí vem o nosso amigo Bando, Marcelo Bando, e pergunta assim: e device assessment, exato. E você tem o Bando nos pergunta se o pessoal no AIS tenha treinado, se os seguranças são treinados. Eles são treinados também a ouvir. Isso ajuda muito, porque você não necessariamente numa ocorrência com idosos você vai ter que usar força física ou vai ter que usar algum tipo de device, de equipamento ali para conter. Não faz sentido. O que vai precisar fazer é conversar, ouvi-lo, entender qual é a necessidade, qual que é a motivação do problema que ele está tendo ali, e você não é ludibriar, não é isso. De novo, ser empático com ele e poder atendê-lo. Por isso que quando, eu peço até desculpa, José, que eu te interrompi, mas quando você estava falando da psicoterapeuta estar junto ali com os teus atendentes para atender o seu cliente, eu te digo que você também tem um cliente para ela que são os seus atendentes. Porque, às vezes, acaba despertando neles sentimentos de culpa, acaba despertando neles sentimentos que ele fala: puxa vida, com a minha mãe era a mesma coisa. Dê uma olhada aqui no chat, tem pessoas que estão se lembrando de situações que aconteceram com parentes deles, né? Então, acabam reavivando essa história e, eventualmente, essa dor. José, deixa eu entender, em termos de processo, eu apertei o botão de pânico, eu sou idoso em casa. Como que a pessoa que vem socorrer entra no apartamento se a pessoa está deitada no chão? Esse conceito é importante aprender, né? Primeiro que hoje só o acionamento ele pode ocorrer apertando o botão, ele pode não apertar o botão, mas existe botão com sensor de queda, ele pode pedir socorro por voz, e ele pode simplesmente cair e você tem um equipamento que parece um sensor infravermelho que ele detecta a queda. Tá? Qualquer um dessas tecnologias pode detectar uma queda. A queda não é o único problema. Tá? A pessoa passa mal, pode acontecer bastante, mas vamos supor que seja a queda. Um sinal é enviado para a central, só que na venda a gente sentou com esse cliente e a gente pegou quem são as pessoas que o senhor gostaria de avisar no caso de uma emergência. A gente recomenda para que as pessoas mais próximas sejam as primeiras e que pelo menos uma das pessoas tenha a chave da casa. Tá? Então, a gente preenche essa ficha de emergência. Quais são os remédios, quais são as alergias, quais são as condições básicas de saúde. Tá? Essa ficha fica gravada na central. Quando chega o sinal da Dona Maria, por exemplo, o primeiro procedimento da operadora é tentar contato pelo viva voz do equipamento. Então, eu faço contato com a residência. Dona Maria, a senhora está me ouvindo? Em 80% dos casos, eu consigo contato com o cliente, porque o viva voz ele é potente, ele é bem alto. Né? Mas tem casos que o cliente está num cômodo muito distante, ou ele não escuta, ou eu não escuto. Então, conseguindo ou não falar com o usuário, eu vou começar a ligar para as pessoas da lista de emergência, conforme a gente combinou. Então, senhor José, tudo bem? Eu recebi um sinal de emergência na casa da sua mãe, tentei contato, falei com ela, ela caiu, mas está bem, ou ela já está, não importa, ou não consegui contato. Quanto tempo o senhor demora para chegar lá? 15 minutos. Eu vou lá no sistema, 15 minutos. Em 15 minutos eu vou ligar de novo. Eu não abandono o cliente até ter a certeza que alguém chegou. Aí vem a história que a gente aprendeu com o tempo do condomínio. Né? Porque tinha um dado muito interessante, depois esse dado parou de ser computado, mas de 2010
2002 a 2005 a 2015, a quantidade de idosos do Brasil dobrou e a quantidade de idosos do Brasil que mora sozinho triplicou. Então, exatamente, existe uma tendência muito grande das pessoas morarem sozinhas, porque tem menos filhos, etc., tudo que a gente já sabe. Então, as pessoas vão muito para o apartamento, né? E no apartamento, o papel do zelador, do porteiro, com relação ao idoso, ele tem um papel muito importante, né? Primeiro que muitos dos idosos indicam à primeira pessoa uma vizinha que tem a chave da casa. Normalmente, acontece muito dela já ter uma chave com uma vizinha, né? Ou elas trocam, etc. Então, a gente coloca a vizinha. Hoje, qualquer prédio, qualquer pessoa que a gente atende que está num prédio, a gente pede o telefone da portaria e pede o telefone do zelador para colocar na ficha de emergência, independente se ela passou mais pessoas. Porque é raro, mas já aconteceu de a gente tentar contato com todo mundo da lista e não conseguir falar com ninguém. E eu sei que a pessoa está caída. Inclusive, num caso engraçado, mas triste ao mesmo tempo, a gente ligou para o porteiro, não conseguimos falar com o zelador, ligamos para o porteiro eu falei, olha, a dona Maria está lá, caída, precisa de ajuda para levantar, não consegue ajuda, a porta eu acho que até pode ser que esteja aberta. Ele falou, não posso sair do meu posto de trabalho. E aí, a gente escutando a gravação depois, né, a operadora falou, olha, se o senhor não subir lá e ela morrer, o senhor vai ser responsabilizado. Aí ele falou, não, calma, eu vou dar um jeito. Aí ele deu, bom, eu sei que ela deu um jeito, e aí no final conseguiram entrar na casa dela. Então, é o que eu falei, era uma quantidade menor. Cada vez mais, você vai ter mais idosos nos condomínios. E aí, precisarão ter políticas para ajudar essa pessoa. Deveriam ter procedimentos pré-estabelecidos no condomínio, né, para que essa pessoa tenha ajuda. Porque é uma pessoa que está vivendo problemas diferentes, de mobilidade, de acesso, etc. Então, a gente tenta contato pelo Viva Voz, conseguindo ou não, a gente faz contato com a lista de emergência, tá? E aí, essa é a essência da teleassistência, é permitir essa pessoa pedir ajuda em condições que normalmente ela não conseguiria, caída, por exemplo. Então, uma vez que ela já conseguiu avisar que está numa condição de emergência, aí nós vamos nos virar para atender essa pessoa. Agora, não adianta, eu tenho um serviço de ambulância que é opcional. Eu tenho 25% dos meus clientes contratou também o serviço de ambulância, tá? A ambulância, não adianta eu mandar a ambulância porque ela não vai arrombar a porta. A ambulância não arromba a porta, tá? Então, eu tenho que ter uma rede, uma lista de emergência para alguém abrir essa porta, inclusive, porque se eu levar essa pessoa para o hospital, ela tem que ir acompanhada de alguém por lei. Ela tem que ter alguém junto com ela. A ambulância não pode chegar lá e deixar a pessoa no hospital. Então, se o cliente precisa, são 25, 30% dos clientes que têm ambulância. Normalmente, a ambulância, quando é acionada, 80% dos casos, ela acaba resolvendo o problema dentro da casa, sem precisar remover para o hospital, né? E se precisar remover, ela remove. Então, esse é o serviço mais importante, que é o serviço que a gente chama... Abrir a porta à distância é uma opção? Oi? Abrir a porta à distância é uma opção? É uma opção, mas... A tecnologia existe, tá certo? Você envolve... Eles têm um processo aqui nos Estados Unidos que é aquela fechadura que a pessoa digita um código e consegue abrir, né? Mas instalar uma fechadura eletrônica na casa de um idoso pode ser um problema para ele. Eu não me atrevi a fazer isso, porque eu acho que eu ia criar mais um problema, a não ser que você vai montar um residencial onde os idosos têm mais independência e você já pode montar com esse tipo de fechadura de porta, pode ser, tá? Mas a gente não faz isso. A gente nunca deixou de ter problema de achar alguém, de fazer alguém chegar lá e abrir Eu me lembro de um caso, em mais de 10 anos, que o resgate arromba a porta. O resgate é outra história. O resgate foi para a casa do vizinho, pulou da sacada do vizinho para a sacada da cliente e entrou na casa da cliente. Isso a gente viu acontecer. E eu vou falar uma coisa interessante. A gente teve como cliente 5 anos a Prefeitura de Joinville e temos a Prefeitura de Santos hoje como cliente que nos contratou para prestar esse serviço para a população carente de Santos.
aconteceu em Joinville, coisa que a gente não via acontecer aqui no mercado privado, né? Porque a gente estava trabalhando em cidades como São Paulo, eu fui no começo da empresa. Quando você pega o idoso carente, é outro mundo. Porque o idoso não tem dinheiro, a família não visita. A minha bisavó árabe falava, idoso pobre não recebe visita. Né? Brincando, ela falava que ele tem que ter dinheiro, porque senão ele não recebe nem visita. Então, e aconteceu num atendimento de... quando a gente recebe essa lista de emergência, a gente liga para todas as pessoas. Porque às vezes o idoso dá o nome de uma pessoa e não avisa. Então eu não posso avisar essa pessoa só na hora que tiver uma emergência. Eu tenho que ligar, falar, olha, eu sou de uma empresa de emergência, a dona Maria do Sétimo deu o seu telefone, caso ela tenha, tem que explicar o que acontece. Né? Mas eu não estou sabendo, aí você tem que ligar para a dona Maria, pedir para ela ligar, então parto. Mas a gente tem que fazer essa checagem para ter certeza. Quando você vai para a população carente, ele já não tem tanta gente para indicar nessa lista de emergência. Começa por aí. Segundo aspecto, já aconteceu de a gente ligar, falar com o filho, tua mãe está lá, não vou. E aí o que você faz? A gente deu um SAMU lá de Joinville. Então, assim, são casos raríssimos em que a gente teve alguma dificuldade para acionar e fazer com que alguém chegasse lá. Porque no final, de alguma forma, a gente faz chegar. E aí, realmente, esse é o serviço básico. Aí nós temos ali essa ligação, que também faz parte do serviço básico, que é a ligação semanal. Né? Nós temos também, que faz parte do serviço básico, um serviço que chama Telehelp Resolve, que são aqueles serviços emergenciais de chaveiro, eletricista, encanador, helpdesk de informática, manutenção de linha branca, linha marrom. Porque, às vezes, contratar um eletricista para o idoso é um parto. Ele vai ficar louco aquele mês, aquela semana, porque ele está com um problema e não sabe quem chamar, não sabe se deixa entrar. Então, a gente tem esse serviço que atende o Brasil todo, com parceiro. A gente tem um serviço para fora de casa também. Então, existe um device que a pessoa pode usar fora de casa, ela sai, então ele tem GPS, é um telefone, na verdade. Né? Tem um SIM card, tem GPS, além de ele me enviar o sinal de onde ele está, ele me envia a localização. E a família tem um aplicativo e a qualquer momento pode verificar onde é que está essa pessoa. Tá? Ele tem o two-way voice, então eu posso falar com a pessoa aqui, né? Mas ele funciona fora de casa. Isso é para fora de casa, para uma pessoa mais ativa. Tem gente que compra os dois. Quando ele sai, ele pega esse e sai. Quando ele está em casa, ele usa o botão. Né? Então, esse é o serviço, esse é o nosso serviço, esses são os nossos serviços principais. E aí eu tenho variações de equipamento, eu tenho equipamento de funcionamento por voz, eu tenho um botão de emergência que ele parece uma bijuteria, ele parece um colar, não parece que é um botão, para a pessoa não dizer que está usando um botão de emergência. Mas, basicamente, são esses os serviços. E agora a gente está indo mais para o lado de telemetria, a tendência da teleassistência e para telemetria e, eventualmente, teleconsulta. Tá? Mas telemetria a gente já tem um device, um vídeo agora, porque a pessoa vai ter vídeo também. Se quiser falar com a operadora por vídeo, ela vai falar com vídeo. E aí a gente já tem todos os devices de medição de pressão, temperatura, batimento cardíaco, via Bluetooth, que envia informação para esse device e pode mandar os sinais para a minha central. Tá? Então a gente está começando a tatear um pouquinho para o lado de telemetria, que é a evolução da teleassistência. Bacana. Sensacional. Muito bacana. Dove, nessa experiência, nós estamos encaminhando já para o final, infelizmente, mas teve alguma coisa que você se lembra que foi um aprendizado, que numa conversa ou numa situação com um idoso ou uma idosa, que você pôde aprender, uma lição que você se lembra? Lição de vida? Olha, talvez várias, né? Eu diria. Tem várias, são várias, principalmente porque os idosos com os quais eu tenho um contato grande lá no nosso residencial são pessoas que são ainda sobreviventes do período da guerra, né, do Holocausto. E eu vou te dizer uma coisa, a gente aprende o tempo todo, histórias que eles contam como era a vida deles, como eles chegaram no Brasil sem uma mão, sem nada, com uma mão na frente e uma mão atrás, né? Como eles se desenvolveram, como esse país maravilhoso adotou eles como filhos
né? E como eles conseguiram procriar os seus próprios filhos aqui dentro. Enfim, é muito bonito ver isso. Minha avó, ela é imigrante, então ela veio da Polônia para cá. Meu avô também é descendente, tem ascendência polonesa. Eu já sou minha mãe é israelense, veio para cá, mas meu pai é carioca, era carioca. Nem todo mundo é perfeito. Brincadeira ao pessoal do Rio de Janeiro, brincadeira. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas o que acontece é que lições a cada momento, como eu te disse, eles passam muitas lições de luta, de guerra, de sobrevivência, de serem realmente guerreiros em virem para cá sem nada e conseguirem, às vezes, uma situação muito boa na vida, mas já no finalzinho, de novo, sem ninguém estar junto com eles. Então, a gente precisa dar mais atenção aos idosos, a gente precisa dar mais apoio, porque todo momento eles estão nos ensinando. Todo momento, todo momento. Eu calculo. A pergunta foi proposital, eu também concordo com você. Eu acho que nos dois extremos da vida, a inocência da criança e a inocência do idoso tem a pureza do ensinamento, né? Tem muita lição para isso aqui. E com essas palavras aqui, infelizmente, nós estamos com o limite do nosso tempo. Já até ultrapassamos um pouquinho. Portanto, eu gostaria de pedir ao José Carlos e ao Dove que deixassem, então, suas palavras finais para o nosso público antes de nós nos despedirmos. Gente, desculpa, Dove, foi um prazer. Esse é um tema que me fascina. Eu estou estudando muita coisa aqui relacionada ao envelhecimento. E é um aprendizado constante, não só o assunto, como o nosso envelhecimento em si, né? Então, eu queria agradecer. A gente aprende todo dia, e tenta se preparar, tenta se ver, se projetar nisso, né? Porque a gente está vivendo o envelhecimento, né? E é basicamente isso. Eu adorei o papo, muito obrigado a todos. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, José Carlos. Dove, por favor. Ok, eu também vou ser bem breve. Foi um prazer estar aqui, uma satisfação imensa. Mais uma vez, Eitan, muito obrigado. João, obrigado pelo convite. A CT Segurança, muito obrigado. Um tema que eu acho que é inédito dentro da área de segurança a gente ter abordado. Espero ter trazido um pouquinho da experiência. Lógico que tem matéria para muito tempo. Tenho certeza que o José também tem uma gama de experiência, uma quantidade de experiências para poder compartilhar que Eitan vai ser obrigado a fazer mais e mais lives desse tempo com a gente, viu, Zé? A gente vai poder rechear ainda com mais informações. Mas uma lição que eu quero deixar é que a gente vai aprender com os idosos o que fazer hoje para termos um futuro melhor. E a gente consegue, sim, poder aprender com eles. E eles tiveram uma vida, eles têm passado, nós temos que respeitar isso. E nós também seremos iguais a eles lá na frente. Iguaizinhos a eles. Então, obrigado e espero ter agregado um pouquinho mais de valor nessa noite de sexta para o pessoal que se comprometeu a assistir a gente aqui, né, Zé? Muito obrigado, então, Dove. Muito obrigado, José Vasconcelos, pela experiência, a troca de vocês. Eu tenho certeza que pôde enriquecer. Então, por favor, suas palavras aí para o nosso público. Não, bacana. Gente, primeiramente, José, Dove, obrigado pela presença, por aceitar o convite, o nosso público que está nos assistindo. Acho que é um assunto bem fascinante. Tem muitas oportunidades. Eu vejo um mar azul de serviços que o segmento de segurança pode contribuir com esta demanda de atender esta população que a gente está chegando aí. Negócio que aí fala, a cabeça fala sim, mas o corpo fala não. Então, cara, pensa nisso antes de tomar. Uma briga. Mais uma noite agradável. Obrigado às pessoas presentes. Até a próxima oportunidade. Até sexta-feira que vem. Ao nosso público, então, muito obrigado pela participação, paciência e disposição de estar conosco. Ativem os nossos likes, ajudem a proliferar esse conhecimento. Muito obrigado. Relembrando que esse programa fica gravado, fica disponível na íntegra para vocês verem no momento oportuno ou compartilhar com seus colegas. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, à equipe do CT Segurança que pôde nos proporcionar esse momento. Dove, meu amigo, Eitan, meu amigo, muito obrigado. Prazer vê-los novamente. Dove, foi uma alegria revê-lo. José Vasconcelos, um prazer conhecê-lo. Eu só conhecia a Telehelp, minha sogra usava a Telehelp. Eu não sabia que era tão bem estruturado assim. Muito obrigado para todos vocês.
Tenha um bom final de semana, uma boa noite. Até a próxima. Obrigado. Desejo aos amigos uma boa noite, um bom final de semana. Tenho certeza que curtiram o programa. E convido a todos a entrar no site da Hana para ver o vídeo do Touchless Experience by Hana, a experiência sem contato da Hana. Um monte de novidades, não só para esse momento, mas para tudo, para deixar seu condomínio mais tecnológico e mais seguro. Uma boa noite, pessoal. Um abraço.